Olá, turmas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e eu trago para vocês a aula de número 6, que é de revisão, e logo em seguida a avaliação. Vamos junto comigo recapitular os principais pontos trabalhados ao longo dessa unidade. Muito bem, gente. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos revisar aqui vai ser sobre o xadrez. Qual o conceito de xadrez? O xadrez é um jogo de estratégia praticado entre dois oponentes que se enfrentam em um tabuleiro quadrado dividido em 64 casas, alternadamente claras e escuras. Então, o xadrez é um tipo de jogo, né, muito antigo. Nós vimos que ele é um jogo de tabuleiro, né, da qual também se baseou muitos outros jogos de tabuleiro, e ele é uma simulação de uma batalha entre dois exércitos, cada qual se desloca de uma maneira diferente ao longo do tabuleiro. O tabuleiro geralmente é marcado com letras e números, né, na coluna e nas linhas, para poder se basear na jogada de cada uma das peças. Então, como é que acontece o jogo do xadrez? Nós vimos que cada jogador começa com 16 peças, sendo um rei, uma dama, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. O objetivo do jogo é dar checkmate ao rei adversário, ou seja, colocá-lo em uma posição em que ele não possa escapar da captura. Então, gente, não necessariamente você precisa realmente fazer com que todas as peças do tabuleiro sejam capturadas, né, como é o termo correto dentro do xadrez, né? Não é comer, tá bom? Comer é usado lá no jogo da dama, que é outro tipo de jogo de tabuleiro, embora seja também um tabuleiro todo quadriculado, né, muito parecido com o de xadrez, mas não confundam, tá, gente? A maneira de jogar o jogo da dama é bem diferente da maneira de jogar o xadrez. O xadrez ele é bem mais complexo, envolve várias funções das peças, e o objetivo principal não é capturar todas as peças do adversário, mas sim deixar a peça principal do adversário, que é o rei, sem alternativa de escapatória. Então, quando ele fica nessa situação, diz então que ele está em checkmate. E aí o jogo é finalizado, certo? Então, para isso, não é necessário capturar todas as peças. Existem jogadas, existem estratégias que você consegue dar um checkmate num lance apenas, né? Em cerca de 1 ou 2 lances, você consegue dar um checkmate no seu adversário. Então, existem jogadas especiais para isso, existem vários tipos de jogadas diferentes, e os jogadores profissionais, os jogadores mais avançados, eles conhecem todos esses tipos de estratégias, né? Existem muitas estratégias, por isso mesmo que ele é um jogo considerado assim muito bom para o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento lógico. Ele é muito estimulado a ser trabalhado nas escolas, porque ele ajuda bastante a desenvolver esse lado do pensamento. Então, muitas escolas trabalham isso. Existem países que investem pesadamente no esporte de base, né? Na preparação de base ali dentro das escolas mesmo, para surgir verdadeiros campeões de xadrez. Existem também campeonatos mundiais de xadrez que dão uma boa quantidade de valor, né, de dinheiro para os vencedores, né, de campeonatos de xadrez. Envolve muito dinheiro, prêmios valiosos, né, dentro dessa modalidade.
né? Basta você pesquisar lá como é que acontece as premiações em campeonato de xadrez. Você vai ver que à medida que vai avançando o nível, né, desse tipo de modalidade, vai aumentando também o valor das premiações, que é pago em dinheiro e não somente em troféu ou medalhas. Realmente eles recebem um valor muito grande, então isso mostra assim o caráter é, de grande importância que é dado para o xadrez no mundo inteiro, né? Então muitos países investem bastante, como a Rússia, China, países do leste europeu, investem bastante nesse tipo de esporte, porque é daí que surgem grandes campeões, grandes mentes brilhantes do xadrez. Mas como que surgiu esse esporte tão intrigante? A história do xadrez remonta muitos anos atrás, né? Há mais de 1500 anos, com origens que são frequentemente associadas ao país da Índia, onde um jogo chamado chaturanga era praticado. Então, como bem sabemos, a Índia é um país com uma civilização muito antiga, que remonta a muitos anos antes de Cristo. Ela chega a ser tão antiga até quanto a China. Passou por muitos reis, muitos impérios, né? Ela foi composta por várias civilizações que passaram ali. E é um país muito grande, muito diversificado, né? E muitas produções, muitas influências culturais também vieram dali da Índia. Inclusive a Índia ela influenciou fortemente ali grande parte do Extremo Oriente, né, na forma da religião, da ciência, da cultura em si, né? Então ela influenciou fortemente. E uma dessas marcas de influências está justamente na forma desse jogo, né, que na época era chamado de chaturanga. Então, esse jogo foi adaptado e evoluído ao longo dos séculos, passando pela Pérsia, onde foi chamado de Shatranj. Para quem não lembra aí as aulas de história, a Pérsia foi um grande império também que surgiu ali no Oriente Médio, se estendeu até grande parte também do Extremo Oriente, englobando ali a Índia, né? Então eles assimilaram esse esporte, esse jogo de tabuleiro do chaturanga, deram uma outra denominação muito parecida, né, Shatranj. E aí posteriormente, né, devido a essa influência do Império Persa sobre vários países ali do Oriente Médio, chegando até uma parte ali do leste europeu, e aí influenciou, né, também a cultura grega, romana, e aí posteriormente chegando à Europa durante a Idade Média, né, como bem sabemos. E aí então o que aconteceu? A Idade Média, né, a Europa, que se expandiu no controle por boa parte do mundo ali, pegou essa influência e adaptou as características da sua própria cultura, né, colocando então ali, ao invés de elementos dos países do Oriente Médio, né, eles colocaram elementos da cultura europeia, cavaleiros, né, que seriam os peões, rei, dama, bispos, né, então muito próximo das características do mundo europeu, que naquela época da Idade Média estava associada com a expansão da ideologia da Igreja Católica, né, do próprio relação do senhor feudal e vassalo, né, dos cavaleiros e tudo mais. Então eles adaptaram e colocaram esses elementos dentro do jogo. Antes disso, o jogo do chaturanga era composto por outras denominações, as peças, né? Então, ao invés de peões, existiam elefantes, existia o imperador, eram outros nomes, né, muito adaptados à cultura daquele país. E aí depois ele sofreu essa nova alteração, chegando na Europa. Bom, continuando aí sobre a história do xadrez, nós vimos que a forma moderna do xadrez começou a se consolidar no século XV, com a introdução de regras como o movimento especial do peão e o roque.
Então, sobre a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, né, nós temos que a palavra xadrez deriva do sânscrito, chaturanga. Né? Sânscrito era a forma indiana de escrever, e aí eles escreviam chaturanga, que significa 4 divisões do exército: infantaria, cavalaria, elefantes e carruagens. Então vejo que tem elementos ali da cultura deles relacionado ainda sobre essa questão de um exército, né? Sempre o jogo de xadrez remonta a como se fosse uma batalha num quadrado, né? Uma batalha entre 2 exércitos. E aí incorpora ali elementos relacionados ao exército: infantaria, cavalaria, elefantes, porque os exércitos indianos, eles aproveitavam a força desses animais, né, para conquistar territórios, para avançar, né, como eram animais abundantes naquela região. Então eles aproveitavam para incorporar nos elementos do seu exército. Então elefantes, carruagens, tudo isso fazia parte do nome das peças do chaturanga. Aí o termo foi adaptado para o persa shatranj e posteriormente para o árabe ash-shatranj, certo? E aí assim foi sofrendo várias modificações, até que lá na Europa o jogo foi chamado de scacchi, em italiano é échecs, em francês e finalmente xadrez em português. Então, a gente sabe que a Europa, né, é um caldeirão ali de culturas, de vários idiomas, dialetos, e todos eles ali se influenciaram bastante ao longo de toda a evolução dos impérios que ali existiram, dos países que foram se formando. E aí esse nome também foi sofrendo alterações, influências de vários idiomas, até chegar no francês, e que influenciou fortemente também o português, chegando nessa denominação chamada xadrez, como falamos no dia de hoje. Sobre o campo de xadrez, nós aprendemos que o campo de xadrez, ou tabuleiro, é composto por 64 casas. Casas é cada quadradinho desses aqui que vocês estão vendo, né? Cada quadradinho desse, branco ou preto, é chamado de casas. Então são 64 casas dispostas em 8 fileiras verticais, chamadas de colunas, e 8 fileiras horizontais, chamadas de linhas. Ainda sobre o tabuleiro do xadrez, nós vimos que as casas são alternadamente claras e escuras, tradicionalmente brancas e pretas. Cada casa é identificada por uma coordenada única, como A1 ou E5, o que facilita a notação das jogadas e o estudo do jogo. Observem aí nessa imagem que nós disponibilizamos para vocês. As colunas que são essas fileiras na vertical, elas são endereçadas, digamos assim, por letras, né? Coluna A, coluna B, coluna C, D, E, F, G, H. Então, cada uma dessas é a coluna. E as fileiras na horizontal, né, as linhas, são endereçadas por números, que vai de 1 até 8. Tá? Então, quando eu quero me referir a uma determinada casa específica, eu uso a coordenada. Por exemplo, a casa que está na coluna B e na linha 4 eu vou chamar de casa B4. E assim sucessivamente. À medida que eu vou avançando para cima, né, eu posso ir chamando B5, B6, B7, B8. E assim vou mudando conforme o endereço ali da casa, né, conforme a onde se situa na coluna e na linha. Certo? Então é assim que se orienta por meio do jogo. É por isso que o xadrez também é muito possível de você jogar por meio desse endereçamento, digamos assim, né, dessas coordenadas dele de linhas verticais e horizontais. Você é capaz de jogar mentalmente sem precisar
mexer, mover as peças, só se orientando, decorando a identificação de cada uma das casas, você é capaz de jogar o xadrez mentalmente, como os grandes jogadores mais avançados são capazes de fazer. Eles não precisam necessariamente estar com um tabuleiro na frente deles, eles têm decorado o tabuleiro na cabeça, de forma que eles enxergam a jogada utilizando somente essas coordenadas. Então o jogo de xadrez é chamado, o jogador de xadrez é chamado de enxadrista. Esse termo é usado para designar tanto os praticantes amadores quanto os profissionais do esporte. Quanto às regras básicas, nós aprendemos que no xadrez incluem os movimentos específicos de cada peça. Vamos ver cada uma delas. O rei move-se uma casa em qualquer direção. Tá? Então, para frente, para trás, para um lado, para o outro, ele pode se mover, mas somente uma casa. Diferente da dama, que pode se mover para qualquer número de casas em linha reta, vertical, horizontal ou diagonal. Então, ela pode ir para qualquer direção e também quantas casas for possível. Então, a dama é a peça mais forte do xadrez, é a que tem mais possibilidades de movimentação. A torre move-se qualquer número de casas em linha reta, vertical ou horizontal. Certo? Então, essas são algumas das movimentações aí de alguma das peças, tá bom? Das peças principais do xadrez. Com relação ao xadrez virtual e a sua influência na tecnologia, nós aprendemos que com o advento da internet, o xadrez virtual ganhou popularidade. Plataformas online permitem que os jogadores de todo o mundo se enfrentem em tempo real. Então, hoje em dia, você facilmente consegue baixar no seu celular um jogo de xadrez e você consegue jogar online contra o próprio computador, né, o próprio programa, o aplicativo, ou contra pessoas, tudo pela internet. A tecnologia também trouxe avanços como motores de xadrez, programas que analisam posições e sugerem movimentos, e bancos de dados de partidas, que ajudam os enxadristas a estudar e melhorar seu jogo. Falando aí sobre os enxadristas profissionais, né, nós aprendemos também que o xadrez passou por um processo de profissionalização ao longo do século XX e XXI. Grandes mestres e campeões mundiais como Garry Kasparov, Magnus Carlsen e Judith Polgar tornaram-se figuras conhecidas globalmente. Torneios como o Campeonato Mundial de Xadrez e o Grand Chess Tour oferecem premiações significativas, atraindo patrocínios e investimentos. Muito bem, então, gente, assim a gente vê que o xadrez ele tem um caráter muito sério, né? Que inclusive traz aí a profissionalização. Esse pessoal aí que são profissionais do xadrez, eles ganham muito dinheiro porque realmente tem muito investimento dos países aí em relação a essa modalidade. Com relação aos benefícios da prática do xadrez, olha só, não é só de dinheiro que vive quem pratica o xadrez, viu? Mas também traz muitos benefícios. Olha só, você se torna mais socializado, né? Você aprende a socializar com as pessoas, se diverte. Então, alguns dos benefícios que é possível trazer com o xadrez é o desenvolvimento cognitivo, porque ele ajuda a melhorar a memória, a concentração e a capacidade de resolver problemas. Melhora as habilidades sociais, pois promove a interação e o respeito entre os jogadores. Melhora a paciência e o planejamento, pois ensina a pensar estrategicamente e a antecipar consequências. E traz o alívio do estresse, porque pode ser uma forma relaxante de exercitar a mente. Então, gente, praticar xadrez é muito bom. Nós, como educadores físicos, valorizamos muito a movimentação, né? A gente indica o xadrez porque, embora ele não seja algo que vá trabalhar muito o seu
lado motor, seu corpo, mas ele trabalha muito a mente, trabalha muito vários aspectos cognitivos, é divertido e também faz parte da cultura corporal e da cultura humana. Então, cabe a nós também incentivar a prática do xadrez. Espero que todos tenham acompanhado aqui bem a nossa revisão, porque agora vamos para a revisão 2.